Oi gente, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é meu tema de pesquisa na universidade, que é a literatura policial. O intuito desse vídeo é trazer os principais aspectos que constituem a literatura policial, portanto vai funcionar de certa forma como uma introdução. O grande marco inicial da literatura policial acontece no ano de 1841, quando o escritor norte-americano Edgar Allan Poe publica o conto Os Assassinatos da Rua Morgue. Esse é um momento muito importante da literatura policial porque a gente tem dois aspectos fundamentais. A gente tem a criação de uma estrutura da literatura policial e a gente tem também a criação do primeiro detetive literário da história. Antes da gente comentar um pouco sobre o conto, é importante destacar que o Edgar Allan Poe é um grande escritor, que ele também é conhecido como crítico literário, como poeta, e é um grande influenciador não somente da literatura policial, como também da literatura de terror. Provavelmente, se vocês não ouviram falar de Edgar Allan Poe ainda, vocês já ouviram falar de Stephen King, um autor que está sendo muito divulgado, comentado e lido hoje em dia. Ele é um grande leitor de Edgar Allan Poe, só pra gente ter uma ideia. Mas hoje nós vamos focar na face do Edgar Allan Poe na literatura policial. No conto Os Assassinatos da Rua Morgue, nos é apresentado o primeiro detetive literário da história, que é o Auguste Dupin. Esse detetive, ele é idealizado. O que é um detetive idealizado? Ou uma pessoa idealizada? É uma pessoa que é quase considerada como um super-herói ou uma super-heroína. É uma pessoa que tem uma inteligência, uma capacidade dedutiva, que consegue ver coisas que ninguém mais vê. Apenas observando os detalhes, ele conseguiria resolver todo esse crime. Ou seja, é alguém que está totalmente distante de nós enquanto meros humanos. No conto, a gente tem um assassinato de duas mulheres, mãe e filha. Elas moravam sozinhas em um casarão. E no dia que elas foram assassinadas, a porta estava fechada por dentro e a única janela aberta era extremamente alta. Era impossível, praticamente, para uma pessoa comum conseguir pular essa janela e matar as duas da forma que elas foram mortas, estranguladas, com cabelos arrancados e tudo mais. A pessoa deveria ter muita força por causa das marcas que foram deixadas nelas. Então, o Auguste Dupin ouve falar desse crime, desse acontecimento, e depois ele ouve falar que um funcionário do banco foi preso como principal suspeito. Mas ele fala, não, a polícia está errada, eu vou investigar isso e vou resolver. Importante destacar que ele não era da polícia e que ele não tinha nenhum envolvimento com esse caso, ele simplesmente decidiu ir lá resolver porque ele era uma pessoa que se considerava capaz de resolver isso, então ele foi. Simplesmente observando os fatos e fazendo um raciocínio lógico, sem a ajuda de ninguém e de nenhum material, de nenhuma tecnologia, até porque naquele tempo não havia, o Auguste Dupin consegue resolver todo o crime e consegue dizer que, na verdade, quem cometeu o crime foi um gorila, que havia fugido do zoológico e matado essas mulheres. Então, a gente tem uma história principal, que é a história que a gente está vendo ali, de como foram encontradas essas mulheres, como está sendo a investigação, e a gente tem uma história por baixo, que é a história de como o crime foi cometido, como aconteceu, o que o criminoso fez. Então a gente vai ter duas histórias em toda a história policial, que é o que o Todorov, um teórico muito importante dessa área, vai nos dizer a respeito disso. Além disso, a gente sempre vai ter um crime inicial ou um mistério inicial. Isso pode ser um assassinato, pode ser um desaparecimento, mas vai causar uma inquietação e uma necessidade de investigar. Então é por isso que tudo vai se desenvolver a partir desse crime, desse mistério inicial. Partindo dessa parte do mistério inicial, a gente vai ter pistas, a gente vai ter rastros e a gente vai ter suspeitos. E aí a gente vai ter o detetive, que é quem vai investigar tudo isso. O detetive, ele pode ser uma pessoa que simplesmente decide ir lá investigar pelo mero prazer da investigação, ou ele pode ser uma pessoa que trabalha na polícia, ou então ele pode ser uma pessoa que está fazendo isso simplesmente porque ofereceram uma recompensa, ou ele pode ser uma pessoa normal, que por algum fato do destino se colocou nessa posição. Como
como esse detetive é uma pessoa quase que perfeita, quase que um super-herói, é dever dele investigar esse caso com magnitude e descobrir quem foi o culpado. Então, os próximos passos dele vai ser descobrir como que o crime foi cometido, o que o criminoso, que o assassino fez, passo a passo, e por fim ele vai revelar quem é o criminoso. Então o detetive tem o papel de esclarecer todas as nossas dúvidas durante a narrativa. Ou seja, a gente vai ter um final fechado. O que é um final fechado? É um final onde não resta dúvida do que aconteceu. E a partir disso, a gente tem a nossa estrutura clássica da literatura policial. Ainda é importante destacar que esse tipo de narrativa policial, essa estrutura vai ter um nome, vai ter um termo em inglês que se chama whodunit it, que significa, traduzindo pra gente, quem fez isso. Ou seja, toda a história vai girar em torno de descobrir quem é o assassino. E ainda é importante destacar que esse nosso detetive, o Auguste Dupin, ele inspirou outros detetives. Então a gente vai ter o detetive Hercule Poirot, da Agatha Christie, a gente vai ter a detetive Miss Marple, da Agatha Christie, e a gente vai ter, por exemplo, o detetive que é o mais famoso da história da literatura, que é Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um caso muito engraçado, porque na verdade o personagem acabou ficando mais conhecido do que o próprio autor, do que o Conan Doyle, que é quem criou Sherlock Holmes. E a mesma coisa acontece com o Agente 007 do cinema, que ficou extremamente conhecido e as pessoas até esquecem que ele foi baseado num livro, e o autor então nem mencionam que na verdade ele surge pela primeira vez no livro Cassino Royale do autor Ian Fleming. Mas, numa linha geral, a gente pode dizer que os três principais escritores de literatura policial são o Edgar Allan Poe, porque ele criou, a literatura policial, ele criou o detetive literário, o primeiro e tudo mais, mas a mais famosa de todas é a Agatha Christie, que inclusive é a minha escritora preferida. Por quê? Porque os livros dela foram traduzidos para diversos idiomas. Ela ocupa a terceira posição dos livros mais traduzidos no mundo. Ela só perde para a Bíblia e para o William Shakespeare. Eu tenho vários livros da Agatha Christie, esse com a Miss Marple, inúmeras coleções, edições e tudo mais, porque ela é muito maravilhosa. Se eu for mostrar todos os livros que eu tenho dela, que eu vou passar o dia inteiro, ela é realmente muito boa e ela tem esses dois detetives. Ela é a escritora que traz essa detetive mulher, que também é algo novo na literatura policial. E em terceiro lugar dessa lista, o Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. Eu tenho também alguns livros aqui do Sherlock Holmes, gosto dele, tem a série e tudo mais, alguns filmes, mas eu sou principalmente fã da Agatha Christie e do Edgar Allan Poe. A literatura policial vem tomando cada vez mais espaço no mercado e por isso a gente precisa falar dela também em estudos. Por quê? Porque a gente está consumindo muita literatura policial, mas a gente não está estudando sobre isso. Isso é um aspecto que a gente precisa mudar. Mas voltando aos aspectos principais da literatura policial, é muito importante a gente destacar que ela está inteiramente envolvida com a sociedade, ou seja, ela se desenvolve de acordo com o desenvolvimento social. Um teórico muito citado nos estudos literários é o Walter Benjamin, que vocês vão ver ele em muitas pesquisas se vocês forem da área de letras. Ele vai nos dizer que a literatura policial nasce enquanto uma crítica social ao sistema da polícia, que é um sistema muito falho, porque a gente não tem tanta tecnologia para descobrir e tudo mais, imagina naquele tempo. Então esse detetive literário, ele acaba surgindo em contraste à polícia, porque todos os crimes que a polícia comum não conseguiria resolver, esse detetive idealizado viria para resolucionar todos eles. Então ele é quase que um super-herói, como eu já mencionei. E além dessa crítica social ao sistema, que acabava guardando muitos casos sem ter um final esclarecido, um final fechado, também é uma crítica à própria sociedade enquanto uma sociedade que mente, uma sociedade que usa máscaras. Porque a gente vai ver que em muitos casos os criminosos, os assassinos da literatura policial vão ser pessoas que ocupam um espaço de destaque, um espaço importante dentro dessa sociedade.
É importante a gente ver que o Edgar Allan Poe, ele não conseguiu nenhum sucesso em vida. O sucesso dele só veio pós-morte, quando as obras dele tornaram-se mais populares. Porém, o Conan Doyle e a Agatha Christie, eles são escritores extremamente famosos hoje e que eram famosos enquanto vivos. A Agatha Christie escreveu mais ou menos 80 romances e todos os romances dela são muito traduzidos para várias línguas. E quando o detetive da Agatha Christie, o Hercule Poirot, morre em um livro dela, ele sai em nada mais, nada menos que no New York Times, na página de mortes de celebridades. Ou seja, as pessoas não consideravam ele como um mero personagem de livro. Ele era tão querido que quando ele morreu no livro, a morte dele foi sentida como se ele fosse uma pessoa normal, uma pessoa pública. Essa foi uma introdução à literatura policial e a sua estrutura clássica, como eu já mencionei, o whodunit. Mas hoje, na literatura policial contemporânea, a gente tem uma nova abertura, que seria o roman noir. Como eu falei pra vocês, a gente tem nesse whodunit uma estrutura onde passo a passo é seguido na história de detetive e o nosso final é fechado. No roman noir, os aspectos dessa narrativa policial vão variar. Ele não significa que eles vão estar numa ordem, apesar de se encaixarem dentro da literatura policial. E o final vai ser aberto, ou seja, muitas vezes a gente não vai saber o que aconteceu realmente nesse crime. Por quê? Porque como a literatura acompanha o desenvolvimento da nossa sociedade e a literatura já está cansada desse tipo de herói, dessa figura idealizada, agora a gente vai ter um detetive que é humanizado, ou seja, é uma personagem que vai se aproximar mais de nós. Por quê? Porque ele vai ser capaz de errar, ele vai ser uma pessoa que às vezes vai se apaixonar pelo criminoso, vai se apaixonar pela vítima, ele vai ser uma pessoa que ele vai ter uma inteligência comum, ele não vai ser nenhum super-herói, ele não vai ser nenhum Augusto Pan. E é importante destacar que então na literatura policial a gente tem dois momentos. Por quê? Porque ela já nasce na modernidade, então o segundo momento dela é a contemporaneidade. Isso a gente pensando numa ordem cronológica, mas também pensando na questão do contemporâneo enquanto um estilo. Ao mesmo tempo, sem dizer que ela é uma literatura melhor. Não, a gente tem essas duas linhas. Por quê? Porque a gente tem a forma estrutural clássica, que era aquela da Agatha Christie, do Conan Doyle, e a gente tem a contemporânea, que é essa que vai ser muitas vezes com um detetive fracassado, que não consegue resolver os crimes, que vai ser com um final que a gente não sabe quem matou, que a gente nem sabe direito como que o crime aconteceu e tudo mais. Vai ser algo que está mais próximo a nós, porque é uma literatura humanizada. Essa foi uma pequena introdução da literatura policial em âmbito mundial. Então, se a literatura policial de âmbito mundial já é deixada de lado dos estudos na universidade, imagina a literatura policial nacional. Sempre quando a gente pergunta para alguém se essa pessoa gosta de literatura policial, dificilmente ela vai se referir a um autor brasileiro. Ela vai lembrar de Agatha Christie, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, mas no Brasil a gente também vai ter autores muito bons e que eu vou falar deles no próximo vídeo, que será sobre literatura policial aqui no Brasil.